Fala pessoal, eu iniciei aqui esse canal para viabilizar um contato com vocês, falar um pouquinho da minha vida como acionista, como eu cheguei no investimento como ações, explicar como isso tem acontecido. Mas os últimos vídeos que eu postei únicos foram há 5 meses atrás, eu prometi tudo e não entreguei nada, mas a ideia é que aos poucos eu volte e continue entregando conteúdo. E conforme as pessoas forem se identificando, ainda que aos poucos, a ideia é que chegue aqui e fique. Hoje, o tema que eu quis trazer é um tema muito simples para falar com as pessoas de um modo geral, que é como investir em ações hoje no Brasil. Esse é um tema muito simples, mas antes eu quero trazer a minha história para que eu consiga explicar um pouco melhor para vocês, tá? Basicamente, qual que é o nosso intuito em investir em ações? É gerar renda, é trazer uma renda extra para a renda que já é existente. E para que essa renda através de ações exista, a gente precisa ter uma renda ativa vigente. O que isso significa basicamente? Que não existe fórmula mágica, você vai precisar trabalhar, você vai precisar fazer dinheiro para que esse dinheiro em algum momento consiga trabalhar com você. Então qual que foi meu grande incômodo? Inclusive eu compartilhei um pouco disso nos outros vídeos, mas eu vou trazer um pouco mais de detalhe agora nesse. Qual que foi meu grande incômodo? Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos e eu iniciei minha carreira dentro de uma instituição financeira, nos cargos ali de rede de agência e com o passar do tempo eu fui mudando o público. Dentro dessas mudanças, eu passei a ter melhoras no meu salário e em determinados momentos, mesmo estando no mercado financeiro, estudando o mercado financeiro, vivendo o mercado financeiro, eu tinha muitas dúvidas de como investir meu próprio dinheiro. Então eu achava que isso beirava a hipocrisia. E na hora de tratar com o meu próprio dinheiro, eu não tinha segurança em fazer alocação nenhuma. O ponto é que o investimento de ações voltado para te gerar renda, ele é muito parecido com outras formas disso acontecer, que basicamente são: como que você gera uma renda extra fora que você já tem através do seu trabalho? Por exemplo, quando você tem imóveis e esses imóveis estão alugados, a renda que esses imóveis te traz é uma renda passiva. É uma renda de algo que você fez em algum momento e este movimento que você fez no passado está te trazendo esse retorno no presente. Quais são as formas de você entrar nesse mercado e desmistificar basicamente essa ideia de que ações é só para quem tem muito dinheiro, que é muito pelo contrário. Então hoje, gente, para que você compre uma ação, basicamente você precisa ter um vínculo dentro de uma corretora ou de um banco. Então esse banco que você utiliza para fazer as suas movimentações, para comprar essas coisas, muito provavelmente ele tem uma plataforma que direciona para investimentos. Então basicamente você precisa estar plugado a uma instituição financeira. E dentro dessa instituição financeira, ela vai viabilizar esse movimento de compra e venda. Mas antes de você fazer qualquer coisa, seja em investimento de ações, seja em renda fixa, seja em qualquer investimento, a ideia é que você conheça minimamente esses produtos, entenda um pouco deles, para que você possa investir nele ou pedir alguma orientação sem que você seja de fato enganado. Então, focado exatamente no ambiente de ações, você tendo essa conta nessa corretora, você entra lá, procura pelo nome da empresa que você está buscando investir, ou pelo ticker, que ali são 4 letrinhas e um número que direciona esse ticker, que basicamente tem o ticker direcionado, que são os mais usados, com o final 4 e o final 3. Exemplo, quando a gente fala de uma ação bem conhecida, Itaú, o ticker do Itaú é ITUB 3 ou 4. O que isso basicamente significa? Que você pode comprar o ticker, né, como uma ação ordinária que te dá direito a voto ou como uma ação preferencial que te dá preferência no recebimento dos dividendos. No caso do Itaú, não existe diferença no pagamento dos dividendos para a empresa, mas ainda assim, de uma forma geral, o ticker 3 e 4 se diferencia dessa forma e é o que é mais usado. Então, quando você escolhe uma empresa, você entra lá e você tem a possibilidade de fazer essa compra por lote, que
que é o lote padrão de 100 ações. Então, hoje, se a ação do Itaú tá ali por volta de R$ 34, R$ 35, teoricamente, você vai comprar um lote, você vai precisar em dinheiro de 100 vezes os R$ 35. E, de novo, a renda é variável. Então, tem dia que o valor da ação é 35, tem dia que o valor da ação pode cair para 32, um belo dia você pode acordar e essa ação passou a ser 50. Então, essa é a grande mágica do mundo de renda variável. Aí você pensa, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar um lote de ação. Como que eu me movimento dessa forma? 100 ações de R$ 35, chega ali um valor que eu não consigo disponibilizar nesse momento. Como eu faço? Para isso foi criado o mercado fracionário. Então, dentro do mercado fracionário, você também consegue fazer a compra das suas ações usando o F no final dessas letrinhas que eu mencionei. Então, são os quatro números, a letra mais o F, que significa fracionado. Então, no mercado fracionado, você consegue comprar 1, 2, 3, 4 ou 5 ações. E aí, qual que é a sua decisão agora? Basicamente, é conhecer minimamente as empresas e pensar, pô, eu tenho dinheiro para montar um Banco Itaú do zero hoje? Não, eu não tenho esse dinheiro. E que tal eu ser um pequeno sócio de um grande negócio que traz resultado? Então, gente, a capacidade que uma empresa tem de gerar lucro e de trazer esse benefício por dividendo, como diz o Barsi, ou por faz-me rir, como diz o Lírio Parisotto, é impressionante. E a expansão do valor a multiplicação, para ser mais exata, do valor dessa ação, ela é incalculável. Então, eu tava até brincando com meu marido essa semana que eu fiz um teste com ele, vou dividir aqui com vocês. Eu tava olhando os valores da ação do Banco do Brasil no dia que a gente se conheceu. E aí, eu vi que no dia que a gente se conheceu, a ação custava, se eu não me engano, R$ 4,18. E aí eu tirei um print, mandei pra ele e falei assim, olha só, se você tivesse comprando o Banco do Brasil nesta época já, hoje estaríamos mais que milionários. E aí, adivinha? Eu fiquei esperando só ele responder. Tipo, eu pensei, ele dizendo, puta, mesmo, nossa. Aí ele respondeu assim, não adianta nada estar milionário e não estar com você. Passou no teste. Isso que é um homem sábio. Imagina se ele falasse o contrário. O couro ia comer aqui em casa, gente. O couro ia comer aqui em casa. Então, assim, voltando aqui pro raciocínio. A ideia, gente, é criar essa cultura. E por que eu tô te falando isso, tá? Gente, eu sou de uma origem muito humilde, minha família é de uma origem muito humilde, não tenho minha liberdade financeira da forma que eu quero, então eu estou vivendo isso. E em paralelo a isso, eu também trabalho dentro desse mercado. Então hoje a minha função é ajudar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro voltado para renda passiva. Isso não significa que eu faça consultoria ou que de repente você fala, então você consegue cuidar do meu dinheiro? Não, eu faço isso exclusivamente para uma empresa, então eu trabalho para essa empresa, então eu tenho um contrato de exclusividade e eu não faço esse trabalho de consultoria por fora. Mas dividir o que eu conheço, o que eu aplico na minha vida, o que eu reparto com as pessoas que têm interesse, que estão próximas a mim, para mim é muito gratificante. Quem fez isso comigo lá atrás foi a galera, foi o Luiz Barsi, né, dividindo ali o seu conhecimento, dividindo essa tese, dividindo o seu estudo, e o grande sonho dele sempre foi conseguir replicar isso para o maior número de pessoas possível, porque, gente, é algo básico, né, se a gente pensar que em algum momento a gente a gente quer ter uma tranquilidade, a gente quer ter uma opção de escolha, a gente quer decidir se quer ou não trabalhar em determinado lugar, se a gente tá ou não feliz naquele momento, essas decisões, elas impactam diretamente no nosso momento financeiro. Então, se você não estiver bem financeiramente, se você não tiver como se sustentar neste momento, ou pensando também em uma aposentadoria principalmente, você às vezes precisa permanecer em lugares que você não está feliz,
não está contente, que não se imagina daqui a muitos anos, e aí a vida passa, vira aquele ciclo de desmotivação, porque você não soube trabalhar o seu dinheiro. A mensagem central aqui é que você não precisa ser milionário, você não precisa comprar milhões de lotes de ações ou um lote de ação, você pode começar pequeno, você pode começar aos poucos você pode começar se educando. Aqui hoje a gente tem esse canal que é magnífico, que consegue ali transbordar conhecimento de qualquer tipo de assunto, então você consegue acompanhar pessoas que você se identifique, que vai trazer o tema de uma forma que fique interessante para você, que você entenda, que fale a sua linguagem. Se você quer alguém mais técnico, tem pessoas mais técnicas. Se você quer alguém despojado, tem pessoas mais despojadas. Se você quer pessoas que têm a realidade parecida com a sua, terão pessoas com a realidade parecida com as suas. Então a ideia aqui é de fato compartilhar isso com vocês, tá? E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, porque assim, eu poderia chegar do meu trabalho, eu poderia ir comer alguma coisa, ir pra academia, tô sentindo meu corpo assim meio quente, não sei se eu tô dando um início de uma febre, algo assim, mas eu quis vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, então, por favor, deem o seu like aqui no vídeo, curtam, sigam, compartilhem. Se alguém perguntar como começar a investir em ações, compartilhe esse vídeo. Se de repente ficou faltando alguma informação, sentiu falta de alguma coisa, queira compartilhar aqui comigo, manda aqui pra mim ou manda enfim, as minhas redes sociais de uma forma geral, eu utilizo o mesmo nome, então é Ângela... Meu Deus, como é que é mesmo? Gente, eu esqueci, mas é Ângela Moraes SP. Ângela Moraes SP. Ângela Moraes SP. Isso mesmo, é que fica 2 S, porque o Moraes e o SP. Então, essa sou eu em todas as redes sociais, no canal do vizinho, não sei se aqui no Instagram tem isso, gente, não tem habilidade, vamos conversando. Mas a ideia é que sigamos juntos e que eu possa compartilhar com vocês, não só assuntos de investimento, mas assuntos que me fizeram mudar um pouco a minha chave, mudar minha mentalidade, começar a pensar de forma mais acertada em relação à minha vida financeira e em relação também à minha evolução profissional de uma forma geral e a minha vida, né? Porque eu gosto muito de lookinhos. Então, um beijo, tchau!